Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu acredito que é a base para a vida. Não somente a base para a vida, mas a base para um relacionamento com Deus, que é sobre identidade. Mas antes, eu quero pedir para você curtir o vídeo, comentar e compartilhar para que esse vídeo possa chegar para outras pessoas também. E também clica no sininho para que você possa receber as notificações de todos os vídeos novos. O que é a identidade? A identidade, ela está relacionada à maneira como nós nos enxergamos e à maneira como nós definimos o nosso lugar no mundo, né? Quando eu comecei o meu relacionamento com Deus, que foi há 3 anos e meio atrás, mais ou menos, eu não tinha clareza nenhuma da minha identidade. Então, eu achava que a minha identidade, que o meu valor, ele estava no que eu fazia e não em quem eu era. Então, eu me tornei uma pessoa viciada em fazer. Eu sempre estava buscando fazer, porque eu achava que ali estava o meu valor. E quando eu comecei a estudar a palavra e comecei a ter o meu relacionamento com Deus, comecei a me aproximar de Deus e conhecê-lo melhor, o Senhor foi... A primeira coisa que Deus começou a trabalhar em mim foi a minha identidade. E eu percebi que eu tinha uma identidade totalmente deturpada. Eu também deixava muitas pessoas me definirem. Então eu acabava acreditando que eu era o que as pessoas diziam que eu era. Então se alguém dissesse, por exemplo, Verônica, você é uma pessoa má. Eu acreditava que eu era uma pessoa má. Verônica, você é uma pessoa divertida. Eu acreditava que eu era uma pessoa divertida. Então eu deixava as pessoas me definirem. Porém, Deus começou a me mostrar qual era a minha real identidade, a minha verdadeira identidade. E a sua verdadeira identidade, você só consegue encontrá-la a partir do momento que você se aproxima do seu Criador, de quem te criou. É como um quadro, por exemplo, o quadro da Mona Lisa, né? Ele leva a assinatura de Leonardo da Vinci, porque foi ele que desenhou aquele quadro. Foi ele que pensou em qual tipo de quadro seria, qual o formato, as cores que ele iria usar. Então, aquele quadro, quando você olha para aquele quadro, quando você escuta falar sobre o quadro, automaticamente você já lembra dele, porque foi ele que deu a identidade daquele quadro. E a mesma coisa é conosco. Não tem como alguém te dar a sua identidade que não seja o teu Criador. E o nosso Criador é Deus. Então, somente Ele pode nos dizer qual é a nossa real identidade. E como que eu descubro qual que é a minha real identidade? Em primeiro lugar, através da palavra de Deus. Não tem como você aprender sobre identidade, você entender quem você é, se você não estiver mergulhado na palavra, porque através da palavra você vai conhecer as características de Deus, você vai entender quem Deus é. E automaticamente, a partir do momento que você começar a conhecer as características de Deus, você vai ver que Ele colocou das características dele em você. E a segunda coisa é buscando ter relacionamento profundo com Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele vai te dizendo quem você é. E eu quero aproveitar para deixar aqui para vocês 2 versículos que falam sobre identidade. A Bíblia está cheia de versículos que falam sobre identidade, mas eu separei 2 aqui que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês. O primeiro, ele está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando Deus criou, né, o mundo, e ele fala o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Ou seja, Deus colocou características dele em nós. E você vai descobrindo isso conforme você vai desvendando a palavra, né? E a segunda está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. Foi o momento quando Jesus foi batizado no Rio Jordão e o Espírito Santo desceu sobre ele através de uma pomba, né? E o Senhor falou com ele. O Senhor disse o seguinte: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ali Deus estava afirmando a identidade de Jesus, que é o que Ele faz conosco. Todas as vezes que eu recebo palavra profética, que Deus usa a boca de alguém para falar comigo, além dele me dizer o que Ele está querendo me dizer naquele momento, seja algo para eu fazer ou algo que vai acontecer no meu futuro, Ele sempre afirma a minha identidade. Eu estou sempre em contato com pessoas que estão recebendo palavras. Eu estudo em uma escola que ela é muito profética. Então, eu sempre estou recebendo alguma coisa, ou eu estou vendo as pessoas recebendo. E todas as vezes eu percebo que Deus, quando Ele entrega palavras para alguém, Ele sempre afirma a identidade daquele filho, daquela filha. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês, se você quiser entender mais sobre a sua identidade. Se aproxima de Deus. Quanto mais você entender quem Deus é, quando você tiver clareza de quem Deus é, Ele te diz quem você é. Um beijo e até o próximo vídeo.